Você que é pai, você trata os seus filhos de forma diferente? Você beneficia um mais do que o outro? Você presenteia um mais do que o outro? Eu acho que não, porque isso não é viável, a psicologia condena, isso não é a atitude de um pai maduro. Mas por que Deus muitas vezes parece agir dessa forma? Por que Deus ele atende a uns e não atende a outros? Por que Deus responde a uns e não responde a outros? Por que Ele realiza milagres? Ele dá bênçãos para a vida de alguns e o outro que está sofrendo e pede a mesma bênção não recebe. Parece que Deus ele trata os seus filhos de forma diferente, de forma parcial. O que é que acontece? Qual o motivo? O que leva a Deus a agir assim? Eu tenho certeza que esse dilema, você em algum momento da sua vida já deve ter passado por ela. E esse vídeo com certeza é uma resposta de Deus para a sua vida. Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Olá, meu amigo, esse é o canal Ricardo Oliveira. Estou muito feliz em ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado você que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado, que tem ajudado aí o canal Ricardo Oliveira a crescer cada vez mais. Vocês não fazem ideia o quanto de pessoas que me procuram para poder agradecer pelas mensagens, pelos vídeos, pessoas que estão passando pelos mais diversos problemas na sua vida. E elas dizem que, de certa forma, o conteúdo aqui postado no canal Ricardo Oliveira tem ajudado elas a crescerem na graça de Cristo. Pois bem, no início desse vídeo, na introdução, eu criei aqui uma problemática que é uma realidade na vida de muitas pessoas. Bom, eu tenho dois filhos, o Danilo, de 12 anos, e a Dalila, de 18 anos. Eu casei novo, eu casei com mais ou menos 16 a 17 anos, tenho mais de 20 anos, tenho mais ou menos aí quase 20 anos de casado. Casado com a Deilza, né, conhecida como Neném aqui na nossa localidade, é minha esposa, meu braço direito, uma pessoa que tem me ajudado muito aqui nos momentos difíceis e também nos momentos de bonança aqui na nossa vida. Mas enfim, desde pequenininho nós procuramos tratar os nossos filhos de forma igualitária, né? Nós procuramos o que dar para um, dar para o outro. E a gente se lembra que quando a gente sentava para poder almoçar, e se a gente errasse ali um pouco do nível do suco, fosse colocar um pouco de suco no copo e colocasse mais para um e menos para outro, você percebia como que um tivesse, não, tá vendo aí? Eu acho que ele gosta mais dele, meu pai colocou mais suco para o outro. Coisa de criança. Mas veja, isso não é somente algo que está na esfera infantil. Nós, como adultos, muitas vezes agimos dessa forma. Veja, tem uma passagem muito interessante que parece complicar um pouco mais ainda essa história. Aqui no livro de Atos, capítulo 12, diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Veja, o relato de Atos capítulo 12 mostra aqui algo que me chama muita atenção e parece que traz uma complexidade maior para essa questão que eu estou abordando nesse momento. Tiago foi preso. Veja, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, fez o seu sacrifício, trouxe a graça disponível para todos, mas foi para o céu. E lá no céu ele está como sacerdote, hoje como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós, aplicando os méritos da graça na nossa vida.
Só que aqui na terra ele deixou os discípulos imbuídos de uma missão, pregar o evangelho. E assim o fizeram. E Tiago, como um dos grandes líderes, estava pregando o evangelho. E pessoas estavam se convertendo e aceitando a graça de Cristo, para assim poderem, quem sabe, um dia morarem no céu, receberem a vida eterna. Mas de repente Herodes vê essa situação como uma ameaça ao seu poderio. E ele manda então prender a Tiago. E prendendo Tiago, Tiago é morto a fio de espada. Aqui é uma forma até um pouco delicada de dizer que ele teve a cabeça cortada, foi decepada, jogada fora. E Herodes viu que isso foi muito bom para ele, porque a sua popularidade aumentou. O texto diz que ele prendeu esse líder para poder maltratá-lo. E o mata, e quando mata, a sua popularidade cresce. Então ele pensou, bom, se a minha popularidade aumentou porque eu matei um líder dos cristãos, então eu vou prender outro e matá-lo também. E assim eu chego no ápice da minha popularidade. E assim foi feito. Ele manda prender Pedro. E Pedro é escoltado e preso. E no outro dia Pedro ia ser apresentado para poder ser morto. Mas a Bíblia diz que a igreja orava incansavelmente por Pedro. E Pedro, no momento que estava dormindo, ele recebe a visita do anjo, ele é liberto e ele não é morto. Peraí, por que Deus salvou Pedro e não salvou Tiago? Por que Deus agiu de uma forma com Pedro, que era um líder, e não agiu da mesma forma com Tiago, que também era um líder? A igreja com certeza orou por Tiago. Eles oraram, eles jejuaram, eles pediram a libertação, eles pediram que um milagre fosse feito na vida de Tiago. Deus com certeza ouviu essas orações, esse clamor, mas simplesmente deixou Tiago morrer com a cabeça cortada. Mas Pedro foi livre, Pedro foi liberto, Pedro não morreu. Por que Deus age dessa forma? Eu disse agora há pouco que nós, como pai, temos cuidado em não tratar um filho, não beneficiar um filho mais do que o outro. Certa vez eu estava assistindo uma mensagem e eu vi um pastor dizendo que estava numa reunião, e nessa reunião ele escutou uma mulher falando de algo que Deus tinha feito na vida dela, um milagre que Deus realizou. Ela estava com câncer, estava com a beira da morte, e os familiares receberam a notícia, e o médico disse, olha, não passe isso para a paciente, porque se ela souber que sair, possa ser que ela fique mais desanimada e apresse ainda mais a sua morte. Só que os familiares, ao encontrar a paciente, a sua ente querida ali, eles não conseguiram esconder. A face dizia tudo, a tristeza estava no ar. E ela percebeu. E disse que ela orou naquele momento. Orou de uma forma como nunca tinha orado. E ela de repente adormeceu. E ela disse que sonhou como que Deus tivesse visitado o hospital. E a partir dali ela começou a reagir bem aos medicamentos. E ela foi curada. E naquela reunião a igreja dizia amém, glória a Deus, Deus é bom, Deus curou aquela pessoa. E o pastor ele convidou essa pessoa para poder contar essa mesma história em uma série evangelística que ele ia fazer. E assim foi feito. Ela topou, aceitou o convite, marcaram a data e a semana de evangelismo começou. E o pastor, em certo momento, ele estava pregando ali sobre o poder de Deus, que Deus pode agir de uma forma sobrenatural e realizar um milagre na vida das pessoas. E aquela mulher, em certo momento, foi chamada para que ela pudesse contar a sua história e assim abençoar também a vida das pessoas que estavam naquela reunião evangelística. E aquela mulher começa a contar, ela conta toda a sua história. E de repente uma mulher que está sentada ao lado do pastor, ouvindo aquela história, ela começa a chorar. E o pastor fica preocupado, porque cada tempo que passa, cada momento que passa, ela chorava mais forte ainda, de uma forma incontrolável, ao ponto de ela ter que se levantar e ir para o fundo da igreja. O pastor ficou preocupado, disse, o que será que aconteceu com aquela mulher? Então ele se levanta e vai atrás, e pergunta ali para o diácono, você viu a mulher que saiu chorando aqui? Não, ela foi lá para o fundo, tudo. E ele foi atrás. E quando chegou lá, que conversou com ela, ele disse, o que é que está acontecendo? Posso ajudar em alguma coisa? Ela disse, pastor, a história que essa mulher me contou me fez muito mal. Foi muito ruim para mim. E o pastor ficou sem entender, peraí, mas esse não era meu objetivo é trazer essa mulher aqui, contar essa história, mostrar o poder de Deus, mostrar que Deus pode fazer um milagre, que pode trazer uma pessoa que está no estado terminal para uma vida saudável. Ela disse, pastor, só que a minha mãe, dias atrás, passou pelo mesmo que essa mulher passou. Estava com a mesma doença. E nós oramos por essa mulher. A nossa igreja fez jejum, fizemos vigília, pedimos oração a várias igrejas. E fizeram um movimento muito forte, oramos pela minha mãe. Sabe o que foi que aconteceu? A minha mãe morreu.
A minha mãe não teve a mesma oportunidade que essa mulher. O milagre não chegou na vida dela. Por que Deus age assim, pastor? Por que Ele age dessa forma? Será que faltou alguma palavra mágica? Será que faltou que nós orássemos mais pela minha mãe? E a partir daí, queridos, nós começamos a criar castas, níveis, achando que sensibilizamos o coração de Deus por uma palavra um pouco mais forte, uma palavra mágica que vai fazer com que Deus intervenha com o milagre. E nós começamos a criar essas castas, achando que aquela pessoa ela é mais perfeita, acha que aquela pessoa peca menos, ela age de uma forma um pouco mais piedosa, aquela pessoa merece ou não. E alguns criam esses níveis, essas castas espirituais. Mas o que aconteceu na vida dessa mulher acontece na vida de muitas pessoas. Hoje, durante ainda a pandemia, nós vimos pessoas da mesma igreja que foram afetadas, pessoas idosas, e que morreram. A igreja orou, pediu o milagre, e o milagre não chegou. Porém, outros intercederam, pediram o milagre, e o milagre chegou até a vida dessas pessoas. Alguns pedem emprego e não recebem, outros pedem emprego e recebem. Por que Deus age dessa forma? Por que Deus simplesmente ele não divide o copo de suco igual, como nós fazemos com nossos filhos? Por que Deus não divide o copo de suco igual? Por que Ele não faz isso? Nós, como pais, com a nossa mente limitada e humana, agimos dessa forma. Não beneficiamos nosso filho mais do que o outro, porque isso não vai ser bom, não vai ser saudável. Por que Deus também não age assim? Querido, eu quero dizer para você nessa mensagem que Deus, sim, Ele age dessa forma. Deus, Ele faz o mesmo na vida de todos. Ah, Ricardo, não faz. Não insulte a minha inteligência. Ricardo, não tente colocar aí a sua mensagem forçada na minha mente, porque não vai entrar. Deus não age. Deus agiu de uma forma na vida de Pedro e agiu de outra forma na vida de Tiago. Deus salvou a Pedro e não salvou a Tiago. Deus salvou aquela mulher que estava contando aquela história na semana evangelística e não salvou a mãe da outra mulher. Deus salvou a vida do meu irmão aqui na igreja, mas não salvou a vida da minha mãe. Por que Deus não força, Ricardo? Por que Deus age assim? E eu quero dizer mais uma vez, Deus, Ele age da mesma forma. A resposta que Ele dá para um é para outro, e a resposta de Deus não se limita somente a sim e a não. Não pense isso. Ela transcende a sim ou a não. Sabe qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é o seguinte: quando você clama por Deus, pedindo um milagre, pedindo uma bênção, como aconteceu na vida daquela mulher, como aconteceu na vida de Pedro, de Tiago, Deus olha para os seus filhos e diz: filhos, a minha resposta para você é vida eterna ou morte eterna. A resposta de Deus diante de qualquer clamor, diante de qualquer petição, diante de qualquer pedido é esse: morte eterna e vida eterna. Essa é a resposta de Deus. Deus olhou para Pedro e disse: Pedro, estão clamando, estão pedindo, a minha resposta para você é vida eterna. E vida eterna para Pedro naquele momento significou ser livre. Tiago foi preso, a igreja orou, a igreja pediu pelo milagre. A resposta de Deus para Tiago foi: Tiago, a minha resposta para você é vida eterna. E vida eterna para Tiago resultou morrer naquele momento. Veja, a resposta é a mesma, só que os caminhos são diferentes. Mas a resposta de Deus sempre é vida eterna para o seu filho, que é fiel a Ele, que entregou a sua vida a Ele. Só que o caminho, às vezes, é diferente. Alguns vão morrer e outros vão continuar vivos. Mas a resposta é vida eterna. Aquela mulher que estava naquela semana evangelística, ela pediu, ela orou, os seus familiares oraram, e a resposta de Deus para ela foi vida eterna. E vida eterna para ela resultou na cura. Já a mãe daquela mulher que estava chorando e foi para o fundo da igreja angustiada, eles oraram, eles pediram, e a resposta de Deus para ela foi vida eterna. E vida eterna para ela significou morrer naquele momento. Então, querido, aprenda uma coisa: Deus não trata os seus filhos de forma diferente. Deus ama todos de forma igual. Deus não é parcial. Deus ama todos e responde da mesma maneira. Só que a resposta dele sempre será a vida eterna. Só que os caminhos podem ser diferentes. Possa ser que aquilo que você pegue tanto nesse momento não seja bom para você. Então a resposta de Deus é: meu filho, vida eterna para você. E vida eterna muitas vezes é passar por um caminho não muito fácil. Amigo, uma outra lição muito importante para poder encerrar essa mensagem está aqui no verso 7, no verso 6, que diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, Pedro, naquela mesma noite Pedro dormia.
entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Veja, Pedro dormia. Aí eu pergunto a você, como é que dorme sabendo que vai morrer no outro dia? Como é que isso pode acontecer? Veja, se Deus tivesse salvado Tiago, Pedro podia pensar, bom, Deus também vai me salvar. Então podia ficar tranquilo. Bom, o milagre vai chegar. Então não tenho o que temer. Só que Tiago foi morto. Então Pedro não tinha nenhum tipo de perspectiva positiva de que ele também seria salvo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele dormia. E veja que não era um cochilo não. Pedro dormia ao ponto do anjo ter que chegar, aqui no verso 7 mesmo, o anjo toca Pedro e diz, Pedro, levanta, calça as sandálias e venha, me acompanhe. Como é que dorme? Às vezes nós vamos, quem sabe, fazer uma cirurgia no outro dia, você não consegue dormir. Tem pessoas que vão tomar uma vacina, uma injeção, e não conseguem dormir preocupado. Pedro ia morrer no outro dia. Tudo indicava que ele seria morto. Era isso que Herodes ia fazer. Cortar a sua cabeça. E Pedro dormia. Não cochilava, dormia, ao ponto do anjo ter que tocá-lo e acordá-lo. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Confiança. Confiança em Deus. Pedro tinha entregado a sua vida a Deus, e para Pedro o que viesse a acontecer não tinha problema. Está lembrado o que Paulo disse? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Pedro seguiu a mesma filosofia. Pedro sabia em quem acreditava. Pedro sabia que a resposta de Deus para a igreja que estava orando em favor dele, e que a resposta de Deus, respondendo o pedido do próprio Pedro, era vida eterna, Pedro. E para Pedro tanto faz qual seria o caminho que ele teria que percorrer. A resposta de Deus já tinha sido dada, vida eterna. Por isso que Pedro descansava, porque ele confiava. Em quem você confia? A sua confiança em Deus te dá esse tipo de comportamento e atitude? A sua confiança em Deus te leva a descansar nos braços do Pai e a confiar naquilo que Ele tem para você? Então, meu querido amigo, que nesse vídeo você possa refletir, que através desse vídeo você possa refletir e saber que Deus, Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Mesmo que o caminho seja difícil, lhe traga dor, lhe traga sofrimento, mas saiba que a resposta de Deus para você, que confia nele, que entregou a sua vida, meu filho, vida eterna. Descanse nele, confie nele e com certeza as bênçãos chegarão até a sua vida. E se você e eu tivermos que passar pela morte, e se você e eu tivermos que perder o emprego, se você e eu tivermos que perder a saúde, continuemos confiando nele, porque a resposta sempre será vida eterna. Que Papai do Céu te abençoe. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Se você gostou da mensagem, por favor, curta, compartilhe, joga aí o link desse vídeo nas suas redes sociais. Leve essa mensagem de amor, de esperança e de um pai que tem um cuidado e um amor muito grande pelos seus filhos. Quem sabe pessoas nesse momento estão com esse tipo de dilema na sua vida, estão se sentindo inferior, menosprezada, abandonada pelo pai, porque o milagre não chegou na sua vida. E esse vídeo pode ser uma resposta ao pedido dessa pessoa. Então compartilhe, leve essa mensagem. Papai do Céu te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo. Quer aprender a turbinar a sua memória para que você memorize textos da Bíblia, capítulos, sermões, palestras e aulas sobre temas bíblicos? Conheça o curso online Memorize a Bíblia. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.